Olá pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais. E este é mais um programa dos especiais, né? É, no qual aí estamos dissecando um pouco a nossa nova campanha no Catarse, né? Três Visionários e Malditos, que é uma campanha de fôlego, é uma campanha difícil. A nossa primeira campanha vale tudo, então a gente conta muito com o apoio de vocês. E eu acho importante trazer bastante material sobre essa campanha, para que a pessoa que vai apoiar, né, que vai investir na Contravento e na Rafos, na nossa parceria, para trazer aí obras únicas, né, para o leitor brasileiro, que essa pessoa ela tenha um pouco de noção de como funciona, né, e como funcionou o processo de estruturação da própria série. E uma pergunta aqui da live recente que eu participei com o Ismael Chaves, né, na Escuro Medo, a live a respeito do projeto que eu atualmente também estou participando, vocês também podem apoiar, ou devem, que é o projeto de Cruz e Souza, não é? Da editora Grifo, trazendo uma nova edição desse autor que é muito, digamos, falado, mas pouco lido, poucas obras. Não há um corpus de obras completas, com muita pesquisa, tem muita coisa perdida, que provavelmente foi publicada. Então, o esforço do Ismael e da Grifo, trazendo esse autor de volta, é primoroso para que ele volte a ser editado no Brasil e pesquisas tragam, tanto editoriais quanto acadêmicas, tragam mais material dele, que muitas vezes é inédito, né? Então, é um trabalho de grande importância da Grifo, né? Essa casa editorial que está se destacando em lançamento de autores nacionais de qualidade. Mas, digamos, a campanha principal da Rafus Press é a Três Visionários e Malditos, e eu e o Nathan Sheffer chegamos a várias discussões, né? Felizmente nós encontramos rapidamente uma sinergia no quesito do design, testamos, descartamos e optamos, né, em diferentes etapas por soluções é, é, diferenciadas, né? Soluções que não eram as iniciais, mas é interessante como essas soluções elas foram meio que acompanhando um desenvolvimento, né? Não foram gratuitas e é muito legal isso, né? E é importante ter em conta que tanto a Contravento quanto a própria Rafus Press a gente tem digamos assim, a materialidade do livro em alta conta, né? As nossas opções elas não são gratuitas, elas são tendo em vista um efeito no leitor, como eu já comentei aqui várias vezes, né? Como alguns livros conseguem um efeito bem considerável no leitor, com, digamos assim, soluções bem simples, de opções simples, de papelaria, de construção da próprio livro, da identidade do livro, etc., né? Do objeto. E a opção da forma é interessante, que é isso que o Ismael, voltando à questão da live, é isso que o Ismael trouxe, né? Ele perguntou como que nós chegamos a essa solução visual alongada, verticalizada. Eu mencionei que a nossa grande influência, pelo menos a minha grande influência, eu levei isso para o Natan, né? Mandei alguns livros da Rafus nesse formato, é de fato o trabalho de algumas editoras que fizeram edições nesse formato vertical. Não existe exatamente uma história, pelo menos eu não conheço um estudo de materialidade, né, do objeto livro que aborde a questão da verticalidade, né, a diferença. O efeito que eu sinto lendo obras assim é que você está lendo uma espécie de pergaminho, uma espécie de livro antigo, no qual o formato não era esse formato consagrado, mais, digamos assim, equilibrado no formato retangular. Não é, por exemplo, estou lendo este livro no momento. Ele tem um formato retangular padrão, né? Ele é todo o livro assim constituído, ele é bonito, né? Ele é todo um retângulo aqui, um retângulo aqui e é um retângulo o corpo. Mas nós começamos a desenvolver uma ideia visual baseada nessa concepção que eu falei, vertical. O texto se alonga, então você lê mais numa página, mas ao mesmo tempo tem uma noção de continuidade. É uma certa noção ilusória, evidentemente, mas que a estrutura do livro proporciona. A primeira grande série, né, digamos assim, que trabalhou com isso, eu creio que foi justamente a
Biblioteca de Babel, né? É uma série, essa aqui é a edição do Contos de Henry James. É uma edição importantíssima, lançada pela... Eu já comentei sobre essa coleção no passado. Ela foi lançada pela Franco Maria Ricci, né, de Milão, na Itália. E é uma espécie de coleção de contos escolhidos por Jorge Luis Borges. Então é uma maravilha, né? O que tem aqui, todos esses volumes são maravilhosos, de tudo, né? A arte, essa identidade única. Todos têm introdução do Borges. Uma parte dessas introduções entrou naquela biblioteca pessoal, com introduções, né? Uma parte não, mas você encontra também em outras coletâneas de ensaios. E, como eu falei, né, dessa impressão de uma leitura mais contínua. E ao mesmo tempo que você está lendo um objeto que não é bem um livro com esse formato retangular mais equilibrado, né? Então esse alongamento ele proporciona isso. Dá para dar vários efeitos, né, como aqui no início de cada capítulo, que o capítulo começa bem no meio da página. Então tem um destaque grande, né? É, essa experiência que foi dos anos 70, 60, né? Essa edição da Ciruela, essa edição espanhola, né? É difícil de achar e caro no Brasil. Mas a edição italiana da FMR é caríssima. Eu só consegui comprar um, que é justamente a morte. Cadê? O Diabo e Namorado, que eu comprei em francês, da Lup Lup, do sebo Lup Lup, que estava um preço razoável. Edição dos anos 60, né? Essa aqui é de... Pois veja, não tem a data, né? Provavelmente anos 80, né? 1986, está me soltando aqui a contracapa, né? Eu acredito que essas edições da Ciruela ou da Franco Maria Ricci, tem uma versão portuguesa também, que eu não lembro da editora, tem uma versão argentina, um pouco parecida com a Ciruela, da Biblioteca Argentina, que acho que é em homenagem ao Borges mesmo e tal. Essa versão, esse livro alongado fez um certo sucesso nesse formato, né? A gente tem outros exemplos, o Akutagawa, que eu comentei aqui, da Masu Ono, tem um pouco desse formato, que é um pouquinho mais sofisticado. Era uma espécie de experiência editorial dos anos 60, 70, né? Início dos anos 80. Eu tenho certeza que ela foi inspiração para o Danguieto, da Monte Abraxas, fazer alguns trabalhos que ele realizou, e também da Zagava, né? Eu vou trazer aqui, que são as inspirações mais diretas do nosso trabalho. Então, por exemplo, essa concertina de D.P. Watt, né? 13 Works of Witchcraft. Ela tem esse formato alongado, o que possibilita a leitura, como eu falei, como se isso aqui fosse uma espécie de realmente de pergaminho antigo. Não tem uma impressão de livro, né? Não tem uma impressão nem de uma concertina, um livro experimental. Parece que você está realmente lendo um pergaminho antigo, não é? O aproveitamento do papel é grande aqui, mas é um aproveitamento muito racional. Então você consegue ler sem nenhum problema e sem muitas distrações também, né? A leitura é um pouco mais imersiva nesse formato. Como eu falei, você tem que ler mais e você tem uma impressão de leitura mais contínua. É claro que isso é totalmente uma impressão, né? Não é a realidade, a leitura não é a forma em si que faz a diferença, mas existe uma materialidade que determina o processo de leitura e que a gente vê aqui facilita certos efeitos, né? Então, quando eu e o Natan estávamos discutindo o formato, começamos a levar em consideração essa ideia, né? Esse tipo de efeito, esse prolongamento do tempo de leitura por página, mas ao mesmo tempo que faz com que o leitor se sinta mais imerso na história e também lendo algo que não parece bem um livro, mas parece um manuscrito antigo, algum tipo de leitura mais contínua, né? Esse aqui é da Zagava, né? A série, né, de livretos da Zagava, e que tem também um formato bastante alongado, né? Olha como fica o texto. É muito interessante o efeito do texto, né? A maneira como a gente começa a ler esse texto, né? Assim, a fluidez da leitura, mesmo com pouca espaço de margem, né? Quer dizer, o texto ele é bem apertado, mas mesmo assim não dá aqui em cima é menos ainda, né?
Mas como eu falei, e aqui no caso da Zagava, esse efeito desse papel de algodão que eles usam, dá mais ainda uma ideia de um livro, um pergaminho. Você não está lendo um livro atual, você está lendo um pergaminho antigo. Bom, então, além desses, né, exemplos um pouco menores, na forma de livretos, né, a Monte Abraxas fez alguns livros já realmente parecidos com o da coleção Biblioteca de Babel, como por exemplo este grande livro aí que a gente já traduziu um pedaço, a Melissa, né, traduziu, é, que é a inspiração mais essencial, digamos, né? Veja só, leitura bastante fácil. Esse livro, esse tipo de formato, eu acho que ele, como eu disse, ele acaba privilegiando uma verticalização da leitura também, né? E isso faz com que o leitor fique mais tempo por página, né? É, cria um efeito interessante, né, de leitura. É claro que a Monte Abraxas depois radicalizou ainda mais. Então aqui temos um livro de Karim Gawad, Europa. Aqui é bem radical, né? Por exemplo, essa página. É como se você adentrasse um pequeno universo a cada página para fazer a leitura, né? Então, o formato vertical ele exige uma leitura mais detalhada, mas o leitor ele é obrigado a ficar mais tempo na página e isso faz com que a leitura dele acabe durando mais, custando mais, né? É um efeito quase que colateral, muito curioso, muito interessante, né? E mais radical ainda é essa edição aqui, que é a homenagem da Monte Abraxas, nem cabe dele na câmera, né? É a homenagem da Monte Abraxas ao Emile Cioran, frontispício, o Cioran aqui, né? Chamado Wands of Wands, An Ovation to Cioran, né? Editado por Damian Murphy e N.L. Dangueto, editor, Monte Abraxas, Bucareste, 2017. We Never Belonged. Essa edição, né, eu participo dela. Cadê o meu conto? Meu conto aqui, ó. Né? Essa edição, a leitura dela ainda é mais singular. Por exemplo, o texto do Douglas Thompson, um grande autor, né? Vocês já podem ter uma ideia. É um pequeno mundo, realmente, que você entra a cada página, né? É incrível isso. Ele é muito mais alongado que todos os outros aqui, né? Para vocês terem uma ideia, né? Ele é mais alongado ainda do que esse, né? E mais largo um pouco. Então as margens ficam um pouco mais maiores, que permite você respirar na leitura. E é um efeito interessante, então, como eu falei, de absorção, né? Que o texto do Justin Ives, né, por exemplo, é uma página, parece duas ou três de um livro no formato tradicional. É mais um efeito, não é que pareça que seja realmente, mas é um efeito interessante, né? Então, esse tipo de livro aqui é a nossa inspiração. Como eu falei, essa versão aqui é muito radical, mas é muito interessante como experiência de leitura, inclusive. Essa também, né, tem esse mesmo radicalismo. Nós ficamos mais entre a, digamos, expressão mais clássica, original, e essa atualização, né, do próprio Dangueto. Mas vimos também que você tem como publicar panfletos, né, que tem, ou livretos, que tem um efeito muito bonito também, né? Então nós pesquisamos tudo isso, né, e demos um toque próprio, que o próprio Ismael, durante a live, identificou. Fiquei muito feliz por ele ter identificado e ter denominado de forma exata, né, com exatidão, que é a ideia cinematográfica. Não exatamente cinematográfica no sentido ah, de um livro parecido com um filme, né? Aquele livro interpretativo do filme,
ou que traz curiosidade sobre o filme, que tem um formato semelhante a elementos do filme, que se vê muito, né, no Brasil da editora Darkside, mas de outras editoras aí, que viram até livros de arte. Eu tenho alguns, assim, tenho muitos da Disney e da Pixar, que eu gosto bastante. Gosto dos esboços que eles fazem, são quase tão bonitos, até mais do que a própria animação, né? Então eu tenho alguns desses da Pixar. Mas são livros inspirados nos filmes até no formato, né? Enquanto que o Ismael ele identificou a nossa intenção não exatamente na forma, digamos assim, na mimetização da forma externa do livro num objeto, como um filme, ou a tela do filme, ou algum elemento do filme, mas na criação de uma espécie de atmosfera com o uso das cores, que cria uma espécie de viragem, como é que existia nos filmes mudos, que eram coloridos de certa forma, porque eles tinham viragem no filme, né? Quer dizer, aquela colorização de tintura dos negativos, que às vezes era sépia, às vezes era uma tonalidade mais azulada, principalmente cenas noturnas, um ambiente fechado. E nos filmes ainda mais antigos, de um segundo de Chaumont, eram pinturas mesmo, quer dizer, o acetato ali, não é? Os frames eram pintados, os quadros eram pintados à mão, né? Mas assim, nós involuntariamente, né, acho que não diretamente, mas já tendo em vista isso, usamos a imagem do autor como uma espécie de cartão de visita na entrada, né, digamos, na capa, para esse universo que os livros evocam. Então, de fato, é quase um elemento cinematográfico, né? Então, essa é a ideia. Esse elemento é assim, mais desenvolvido ainda, né? Mas por questões de custo, né, nem sempre a gente pode ter um custo razoável utilizando as ideias que a gente tem em mente, mas assim, já a capa vai dar esse efeito e cada, digamos assim, cada livro vai ser um pequeno mundo à parte com um elemento herético único que o leitor vai poder ler, refletir, apreciar, né, com calma. Então é isso a respeito do formato. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Se tiverem alguma dúvida, a gente está sempre disponível. Vai ter mais lives mês que vem aí, exatamente com análises mais teóricas e análise da importância de cada autor no quadro geral da literatura contemporânea, né? Com especialistas, né? Com o tradutor, Nathan Schaeffer. Então, todas as dúvidas vão poder ser sanadas e mais alguma que surgir também pode ser trazida que a gente vai ter o maior prazer em responder. Vou ficando por aqui e até a próxima.